mutualidade. O que é mutualidade? Eu sei que muitos de vocês já ouviram nesses cultos mesmo de quarta-feira, mas não custa nada repetir, né? Mutualidade, seu significado vem de mútuo, recíproco, exercício da reciprocidade. Descreve o dever que cada crente tem para com o outro, enquanto membro da família de Deus. Origina-se da expressão bíblica, uns aos outros. Então, essa palavra, ela tem origem nessa expressão bíblica, uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, confessai os vossos pecados uns aos outros. Como quarta passada, não invejais uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. E o meu, que eu achei um dos mais difíceis, é deixe de julgar uns aos outros. Ou seja, é um exercício da mutualidade, não julgar um ao outro. E aí nós vamos entender em que sentido não julgar. Tá? O que é julgar? Aí diz assim, ó, a palavra julgar assume alguns significados diferentes na palavra de Deus. Porque até onde a gente pode julgar? Será que não podemos julgar nada mesmo? O que devemos julgar e o que não devemos julgar? Aqui a ordem é, não julgueis uns aos outros. Aí nós vamos entender. No grego, a palavra julgar é anacrino. E há alguns significados da palavra julgar na Bíblia. E um dos significados é questionar, examinar. Esse julgamento é bom. Que tem em Atos 17:11, tem essa palavra, naquele versículo que diz assim, ó, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando, ou seja, julgando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então, esse é um julgamento que nós podemos fazer. Quem era o mestre, o professor daqueles bereanos, daqueles irmãos de Bereia? Era o próprio Paulo. Mas eles, o que eles faziam? Eles examinavam, eles julgavam se aquilo que Paulo, o apóstolo Paulo, estava ensinando era de fato bíblico. Amém? Esse é um dos sentidos. Também tem outro sentido, julgar, avaliar, sentar-se para julgar ou em juízo, convocar para prestar contas. Aí, no monte, no sermão do monte, no sermão do monte, que é Mateus 5 até Mateus 7, Jesus diz, não julgueis para não sejais julgados. É uma ordem de Jesus. Aí um comentarista, está em Mateus 7:1, esse versículo. Um comentarista muito conhecido, Strong, ele faz o seguinte comentário sobre esta ordem de Jesus. Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados. Porém, se você fizer uma leitura mais ampla desse texto mesmo de Mateus 7, perceberá que o sentido expresso não é de proibir qualquer julgamento, mas o de fazê-lo sem o devido critério. O que Jesus proíbe é o espírito de crítica, que é capaz de prejudicar o julgamento. Sabe aquela pessoa que já é crítica? Então ela não vai ter condição de fazer um julgamento segundo a reta justiça de Deus. O juízo temerário, impensado, sem o mínimo de critério, é que deve ser evitado. E não aquele feito com responsabilidade e justiça. Jesus ensina qual deve, até porque, irmãos, no próprio capítulo 7 de Mateus, no versículo 7, o próprio Jesus diz assim, ó, não lanceis coisas santas aos cães, nem pérola aos porcos. Isso é um tipo de julgamento. Então ele começa dizendo, não julgueis para não ser julgado, e lá no versículo 7, ele já nos chama a atenção para analisar as coisas, avaliar as coisas. Então a gente tem que ter esse discernimento. Discernir é julgar, é você analisar e fazer um julgamento. Amém? Aí, ó, Jesus ensina qual deve ser a atitude correta que devemos ter em relação aos erros dos outros. Que está lá no versículo 5 do capítulo 7 de Mateus. Tire primeiro
a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Você primeiro, para fazer o julgamento do outro, você tem que olhar a sua vida. Que às vezes o seu irmão está com um cisco e você está com uma trave enorme. Entendeu? E aí, porque você tem uma trave, uma viga, o que vai acontecer? Você vai fazer um julgamento errado da pessoa. Você vai julgar de maneira errada, porque você já tem pendências com aquela pessoa. Você já tem questões pessoais com aquela pessoa. Aí continua, ó. Ou seja, elimine qualquer coisa ou sentimento que te impeça de enxergar a situação como ela realmente é. Só assim você poderá julgar com retidão. Devemos ser cuidadosos com nossas falhas antes de sermos exigentes com as fraquezas dos outros. E em Gálatas 6:1, Paulo escrevendo aos irmãos da Galácia, ele diz assim, ó: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, se alguém for surpreendido em algum pecado, isso quer dizer que não é uma pessoa que vive numa prática de pecado. Porque a igreja, como igreja, se uma pessoa está numa prática, já tem o costume de pecar e continuar pecando naquilo mesmo, ou até premeditar, aí a igreja tem que fazer um julgamento. Eu estou com chiclete na boca, irmãos. Não deu para disfarçar, né? E aí o que acontece? Paulo fala assim, ó, irmãos, se alguém for surpreendido, foi um erro, aconteceu, não é uma pessoa que está ali, que não é cristão verdadeiro. É vocês que são espirituais. Quem são vocês? A igreja. Vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Ou seja, olha para você. Cuidado para você não estar vendo o cisco no olho do teu irmão e você tem uma trave. Entendeu? Olhe para você, cuide-se. Paulo fala assim, ó, cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Então, quando acontece de um irmão cometer um pecado, um irmão mesmo, de Deus, abençoado, espiritual, nós que somos espirituais, temos que exercer um tipo de julgamento, mas como? Com mansidão, com brandura, se colocando no lugar do outro, porque nós não podemos deixar. Porque esse não julgueis, para que não seja julgado, hoje em dia o povo usa como um jargão para dizer assim, me deixa pecar à vontade, porque você não tem direito de julgar. Só quem me julga é Deus. É pior do que o irmão julgar, vocês não acham que é? Mas o pessoal está vivendo nessa vida. Então não é nesse sentido o não julgueis. Que nós vamos ver agora, o texto que nós lemos, o que Paulo queria dizer. Então, irmãos, para ter um julgamento correto, precisamos ter uma boa visão espiritual para enxergarmos além das aparências. E somente assim emitirmos um julgamento justo. Aquele que realmente vê com clareza, não critica e nem censura, mas está apto a julgar com equidade, ou seja, com retidão. Não é sendo, eu gosto daquela pessoa, então eu vou julgar de um jeito. Eu não gosto daquela, então vamos, né? Não pode ser assim. Ninguém pode ver longe, ou seja, o erro dos outros, se não é capaz de ver perto o próprio erro. Então, tem que ser assim. Vai ter um momento que nós vamos ter que tomar decisões, temos que julgar, temos que examinar, temos que avaliar. E, infelizmente, é isso aí, porque nós somos tudo pecador, todo mundo está sujeito a cair. Mas tem que olhar para nós mesmos em primeiro lugar. E qual é o sentido que Paulo diz aqui, ó, no versículo 13, que é o texto tema, né? A base da nossa reflexão de hoje. Portanto, não nos julguemos mais um ao outro. O que Paulo está visando? Está visando o relacionamento da igreja de Roma. A comunidade da igreja, ali, a igreja, o interior da igreja. Ele fala assim, ó, portanto, vocês não julguem mais uns aos outros. Ele está avisando aqui, irmãos, dois tipos de crente. Dois grupos de crente que tinha naquela igreja. Que era o crente fraco e o crente forte. Existe isso? Existe. Mas em que sentido que era? Paulo não estava julgando eles, não. Mas era um tipo de julgamento, querendo ou não era. O que Paulo estava querendo dizer? O crente fraco, irmãos, vamos entender quem era o crente fraco lá em Roma, que Paulo estava se referindo. Era aquele crente que fazia questão do sábado, sabe, que tinha que guardar sábado, ele observava o calendário judaico, ele considerava aquelas festas dos judeus importantes demais.
Ele achava que tinha coisa que não podia comer, carne de porco não podia comer. Ele tinha uma consciência fraca. Então, Paulo fala, ó, não julguem uns aos outros por questões secundárias. Porque isso não era uma questão primária que comprometia a santidade, a comunhão da igreja. Não comprometia, comprometia o julgar. Esse era o cristão fraco. O outro cristão, que era o forte, era aquele que já tinha tido o entendimento correto do evangelho. Ele já entendia que não precisava ficar guardando sábado, que não precisava ficar observando o calendário judaico, que podia comer tudo, bastava agradecer a Deus e louvar a Deus e comer. Aí o que estava acontecendo? Paulo fala assim, ó, o alimento, os dias em si mesmo, não tem nada de errado. Aquele que come e agradece a Deus e come é para o Senhor. E aquele que acha que não deve comer porque ele fica com a consciência pesada, mas ele não come, então ele só come vegetal, coisas vegetarianas, essas coisas, é para o Senhor, tanto faz. Não importa, isso não tem, Paulo só faltava falar assim, isso não tem importância. O que está comprometendo é o relacionamento da igreja e a comunhão da igreja, porque o fraco, quando vê o forte comendo, ele fica escandalizado e fala, ó lá, o irmão está pecando, julgando, apontando. Aí ele fala, não julgueis. Sabe, questões básicas, assim, secundária. Ó, ele está comendo, ó, ele não está guardando o sábado, ele não está observando o calendário dos judeus. Então Paulo fala, ó, não julgue o fraco. E o forte, por outro lado, se achava, falava assim, desprezava, ele desprezava o fraco, falava, ei irmão, que é isso? Não aprendeu ainda? Deixa de ser desinformado. Isso não tem nada a ver, não tem nada a ver. E de fato, a questão em si não tinha nada a ver. Só que o fraco não podia se sentir mais santo do que o forte, que fazia de tudo. E o forte não podia desprezar e falar, não estou nem aí com a sua opinião. Vocês já viram crente que fala assim, estou nem aí com a opinião de vocês. A minha vida é minha vida, eu não devo satisfação para ninguém. Muito cuidado, irmãos, com essas expressões. Porque essas expressões demonstram que a pessoa não entendeu o que é ser corpo. Meu chiclete. Essas expressões demonstram que a pessoa não entendeu o que é ser corpo de Cristo. A metáfora que Paulo usa é o quê? Corpo. Membros um dos outros. Pensa aí no membro mais importante do seu corpo. Eu acho a cabeça. A cabeça pode um dia falar assim, igual os crentes fortes lá. Falava assim, coitado desses fracos aí, não entenderam o evangelho. Tão desinformados. A cabeça que eu estou considerando mais forte. Você pensa em algum membro aí do seu corpo que você considera forte, independente. Não existe isso. Eu só estou usando um exemplo esdrúxulo para entender que esse pensamento, a minha vida é minha vida, não estou nem aí com ninguém, a minha opinião é a minha opinião, não devo satisfação a ninguém, é uma pessoa que está ignorando o que é ser corpo de Cristo. Uma vez eu ouvi o irmão Mauro trazer uma reflexão aqui e ele falou uma coisa que eu fiquei pensando por resto da vida e eu nunca vou esquecer. Que ele diz que o crente, muitas das vezes, ele é xereta. Ele se intromete na vida do outro e tem que ser assim. O irmão lembra disso? E eu nunca mais esqueci, porque é isso, irmãos. Agora eu imaginei, a cabeça é um membro que eu considero o mais essencial, o mais forte. Tem como a minha cabecinha pegar e dizer assim, ó, não estou nem aí com o seu pezinho, com a sua mãozinha, com a sua boquinha, com seus dentes aí grandão, eu vou viver a minha vida aqui, a cabeça. E sair do meu corpo e começar a querer viver sozinho? Não, vai necrosar, vai apodrecer, vai morrer. Morre. Assim é o cristianismo, irmãos, definitivamente. O cristianismo não é uma religião que dá para fazer carreira solo. Nós somos interligados, interdependentes. O que você faz compromete a vida do teu irmão. É isso que Paulo está falando. Vocês não podem ficar julgando uns aos outros, porque vocês são irmãos. Tem um fraco que tem a consciência fraca, ele é do Senhor. E para o Senhor ele vive. E é Deus que sustenta ele. Então, você que é fraco, nesse sentido, você não pode julgar e condenar o teu irmão que é forte. Você que é forte, que entendeu claramente, que sabe o que não tem nada a ver e não tem mesmo. Você não pode desprezar o teu irmão julgando e falando que estou nem aí, não tem nada a ver. Aí vamos continuar, ó. Então vocês entenderam, né? O fraco não podia julgar. E como resolver essa questão, irmãos? Como resolver essa questão? Paulo dá aqui, ó. Como eu vou viver uma vida de não estar julgando meu irmão? Porque às vezes a gente julga os nossos irmãos por questões assim que a Bíblia não declara, irmãos. Essa questão você não pode julgar por questões que a Bíblia não é clara.
Pense em alguma coisa que a Bíblia não é clara, que ela não crava, que é pecado, e que às vezes a igreja, com as suas tradições, inventa e fica impondo. Se nem a Bíblia impõe, porque eu vou impor. Eu vou dar um exemplo de mim mesma. Eu mesma, bem novinha, na minha adolescência, bem novinha mesmo, com uns 13, 14 anos, eu decidi não ouvir música que não seja cristã. Foi uma decisão minha, porque eu entendi que a música tinha um poder muito forte sobre mim, e eu não podia fazer isso. Foi uma decisão minha, eu e Deus. Querendo ou não, olhando à luz daqui, desse texto, é uma fraqueza minha, certo? Porque eu sei do meu ponto fraco. E eu ia descambar, eu ia desandar. Como eu vi muitos amigos meus que começaram junto comigo e desandou mesmo. Já teve outros que eram fortes e até hoje eles vê essas outras músicas, pega música, né, dos instrumentos e eles continuam. Mas aí, porque eu fiz isso, eu vou impor para alguém? Eu vou condenar alguém? Não. Tudo bem, irmãos, que se a gente for parar para analisar, é muito raro uma música que não é cristã que dá para ouvir hoje em dia. Porque a maioria é de duplo sentido, faz apologia ao adultério, faz apologia à trairagem, né? É várias músicas, faz apologia a muitas coisas erradas. Então, mas é uma coisa que é pessoal, é isso que Paulo quer dizer. É pessoal, nós não temos que estar julgando uns aos outros, porque isso vai prejudicar a comunhão da igreja. Nós temos que desenvolver relacionamentos saudáveis, não julgando um ao outro. Amém? Então, eu dei um exemplo da minha vida para vocês entenderem. Só que eu não posso chegar numa menina hoje, de 14 anos, e falar, você não ouve música não, tá? Porque isso não é de Deus. Você é adoradora. Então, se você estiver ouvindo, você não é adoradora. Não posso, porque a Bíblia não diz isso. E tem outros exemplos também, tá? Mas eu falei um do meu. Aí, como resolver essa questão? Tá aqui, irmãos, primeiro, no versículo 13. Olhem aí comigo. No versículo 13. Na parte B, portanto, não julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Sabe o que isso quer dizer? A minha liberdade vai até onde não prejudica o meu irmão. Eu tenho liberdade. Aqui Paulo está querendo dizer assim, todo mundo tem liberdade de ter convicções diferentes em questões secundárias, em questões onde a Bíblia não é categórica em afirmar que é pecado. Todo mundo tem esse direito e essa liberdade, mas a sua liberdade vai até aonde não prejudica o seu irmão. Certo? Ficou claro? Então, como resolver essa questão? Eu tenho que olhar para o meu irmão. Se eu estou fazendo meu irmão pecar, ainda que para mim aquilo não tem nada a ver. Igual um dia eu fui conversar com uma mãe, e a mãe, nossa, acabada, arrasada, porque a filha fez uma tatuagem. E ela arrasada, e não sei o quê, e dentro de mim, irmãos, eu estava achando aquilo lá nada a ver, né? Porque não tem como afirmar na Bíblia que estava errado, não sei o quê. E aí o que eu fiz? Eu tive que me compadecer da mãe, tive que conversar, tudo direitinho, mas eu expliquei, se acalma. Não é o fim, à luz da Bíblia não tem como. Mas aí eu vou fazer tatuagem, porque eu sei que não tem nada a ver. Não vou. Eu vou escandalizar um monte de gente vai falar, nossa, a irmã, meu Deus, a idade dela, né? Vamos colocar em questão minha idade. O meu marido não vai gostar, meu pai e minha mãe não vai. Então, por amor, eu tenho um limite. E o limite é esse. Foi isso que Paulo quis dizer, Pode ver, no versículos 13 e 14. Isso é cristianismo, irmãos. Não é fácil ser crente, tá? 13 e 14, olha o que ele diz, No versículo 14 agora, Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda. Mas se alguém a tem por imunda, então para esse é imunda. Agora o 15, é o versículo 15, Se por causa da comida se contrista teu irmão, por causa da comida, irmão, que você acha que aquilo não tem nada a ver, eu posso comer o que eu quiser. Já não andas conforme o amor. Se aquilo que para mim não tem nada a ver, mas se eu vou fazer meu irmão se entristecer, o meu irmão pecar, o meu irmão que é fraco querer fazer, olha, mas ela fez, então eu vou fazer também. Então, por causa do amor que eu tenho, eu vou deixar de fazer para ajudar o meu irmão e não julgar. Considerar a opinião do meu irmão. Amém? Aí continuando aqui,
se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não faças perecer por causa da tua comida aquilo que você acha que não tem nada a ver e de fato não tem, aquele por quem Cristo morreu. Então é sério, né, irmão? Isso é mutualidade. Isto é mutualidade, nós temos que viver, ó. Paulo indica que temos liberdade de termos convicções diferentes em questões secundárias, onde a Bíblia não é clara. Mas não podemos julgar uns aos outros e muito menos que os crentes mais fracos sejam prejudicados, porque eles são fracos, irmãos. Não é porque eles são rebeldes, eles são fracos, a consciência fraca. Não é falta de vontade de ser cristão, é porque eles não estão desinformados. Pronto, é isso, estão desinformados. Ó, temos que ter claro na mente o quanto nossa escolha afeta o outro e optar pelas coisas que levem a paz e edificação de uns para com os outros, que está no versículo 19. Vamos ler, ó. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Então, nós temos que fazer coisas, irmãos, que servem para a paz e edificação. Se vai causar dor no nosso irmão, questionamentos, e nós temos que evitar e cuidar, não ficar julgando uns aos outros. Nem um lado julgar o outro, nem o outro. E como que isso é possível? Amando.